repare bem, é muito curioso que ele não chega a Canaã jamais. É como se ele tivesse recebido um chamado em primeira mão para ir para Canaã e, de repente, no meio do caminho, ele para. Dá uma olhada depois, não é o tema da mensagem, mas acho extremamente curioso que o pai de Abraão tenha se encaminhado na direção de Canaã, mas tenha parado no meio do caminho e ficado e morrido por lá. O que é um triste exemplo de alguém que de repente tem um propósito, tem um chamado, mas fica pelo caminho. E é claro, a palavra ficou em Harã, ficou no meio do caminho, nunca chegou a Canaã. Possivelmente nunca se libertou da sua idolatria. Não teve a fé de Abraão. Mas Abraão é chamado aos 75 anos, e ele sai desse meio do caminho, ele sai de Harã e vai para Canaã. Veja só as palavras de Deus. Eu acho que a gente precisa parar para considerar algumas coisas aqui, logo no capítulo 12. O Senhor disse a Abraão. Meus irmãos, o Senhor é quem toma a iniciativa. É o Senhor em primeiro lugar. É o Senhor que veio a nós. É o Senhor que nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou primeiro. Ele veio a nós. Ele tomou iniciativa. Ele vem, Ele fala, Ele chama. Ele dá a sua vida. Ele nos ama em primeiro lugar. É Ele em primeiro lugar. Ele é o Criador. Ele é o restaurador. É Ele e não nós. É de cima para baixo. É um chamado. É Ele que vem. A sua voz nos fala. Ele chama. Ele fala. E Ele disse, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Sai dessa, povo meu. Sai dela, povo meu. A ideia aqui não é que você não tem que amar mais o papai, a mamãe e tal. Mas no caso, quando as tradições de seus antepassados, de seu amado pai, é uma tradição de idolatria, ou de incredulidade, ou de pecaminosidade, ou de qualquer outra coisa, nós temos o chamado de Deus para sair, para romper com isso. Meus irmãos, o chamado de Deus é um chamado de ruptura com o pecado, com a vida pecaminosa, com a idolatria. Tem muita gente que tem dificuldade de romper com as tradições dos antepassados, como se isso fosse um ato de infidelidade em relação a papai, a mamãe, vovô, vovó e toda uma longa tradição. Mas quando a gente recebe o chamado do Supremo Pai, e é a este chamado, e é a esse Pai a quem nós devemos honrar em primeiro lugar. Então, sempre é um chamado para deixar coisas. Eu acho curioso que a mudança de nome, né? Abrão passa a se chamar Abraão. E isso é já o modo de Deus romper, de Deus dizer assim, você não é mais aquele, você tem um novo nome. Muda o seu nome que tem, muitas vezes, uma origem pagã, uma identificação com idolatria. Receba agora um novo nome. De fato, cada um de nós tem um novo nome, lá na glória. A gente ainda não sabe, né? Mas você tem um novo nome. E agora a gente tem um nome, carrega o nome de cristão. O nome de Cristo. Identificados com Cristo. Então, uma ruptura com um passado pecaminoso, com uma vida sem Deus, obscura, sem fé. Saia. E agora, não é apenas sair, vá. Vá, diz aqui, vá
para a terra que lhe mostrarei. Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele não apenas nos liberta, nos tira, nos faz deixar coisas, e Ele nos chama, Ele nos encaminha para uma nova proposta. Há uma necessidade de conversão, de mudança de rumo. E Ele nos encaminha, e pelo Espírito Ele nos dirige para um propósito específico que Ele tem para a nossa vida. E Ele tem promessas para nós. E a promessa é sempre de bênção. Eu o abençoarei. E Ele tem uma missão para nós. Né? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas Ele te abençoa, Ele te tira, Ele te encaminha, Ele te abençoa, Ele torna você um abençoador. Uma pessoa abençoadora. Um canal de bênção. Ele ilumina você, para você iluminar os que estão ao seu redor. Um propósito de alcançar outros ao seu redor. Não é de fazer você simplesmente brilhar no meio de todos, é para que você leve a luz a todos, para que os outros possam brilhar assim como você brilha. Partiu, pois, Abraão. Então ele teve, veja a atitude de Abraão, ele tem fé, ele crê. E ele crê que Deus vai cumprir aquela profecia, aquela promessa. E a promessa é de que ele terá uma descendência. Só que ele tem 75 anos de idade e sua esposa tem 65. E no capítulo 11 a gente já aprendeu que Sara, sua esposa, era estéril. Com 65 anos de idade, ainda que não fosse estéril. Concorda comigo? Ainda que não fosse. Agora já não dá mais. Já passou o tempo. E a promessa é: vocês vão ter uma descendência. E essa descendência será abençoada. E é uma promessa de uma grande família, de uma grande nação. E já no nome de Abraão, pai de múltiplas nações, de muitas nações. E aí vai. Então ele começa bem, ele adora a Deus, ele faz um altar, ele vai para Canaã, e chegando lá, ele faz um altar e invoca o nome de Deus. Isso é uma proclamação no meio de uma nação, de uma terra pagã. Ele proclama o único e verdadeiro Deus. Ele está caminhando muito bem, até que chega a fome. Gente, o Abraão é um homem abençoado. Não falou que ele ia ser abençoado? Que história é essa de fome, né? Está acompanhando aí no texto? Fome. A fome alcançou a terra do abençoado, a terra abençoada, a terra para a qual Deus conduziu Abraão, essa terra prometida, padeceu fome com Abraão nela. Logo, a seguir, ele mal chegou lá, passado não muito tempo, se depara com uma tremenda fome na terra. O que faz o Abraão? Não, o Senhor me chamou para cá. Não, o Senhor quer que eu fique aqui, isso aqui é apenas uma aprovação, o Senhor há de sustentar. E ele proclamou: o Senhor proverá. Aí que a gente ouve pela primeira vez, Jeová Jirê, é isso? Não. Infelizmente não, ainda não aprendeu. Tem muita coisa a aprender, o Abraão. Não é aqui que ele diz: Jeová Jirê, o Senhor proverá, o Senhor me chamou, o Senhor há de prover, o Senhor está comigo aqui. O Senhor há de me sustentar nessa terra. O Senhor não falha. Andar por fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não foi aí que ele compôs essa canção, não foi? Ele andou por fé? Não. No Egito, vou para o Egito. Lá tem fartura. Deixou Canaã e foi para o Egito sem consultar Deus. Duvidando da providência divina. Foi ou não foi um vacilo de fé? É exemplo para nós aqui, o Abraão? Não é exemplo para nós nesse ponto. E lá no Egito, ele se vê em apuros, porque a Sara era muito bonita. Difícil entender como ela podia ser tão bonita com 65 anos de idade. Mas quando eu olho minha esposa, eu acho que dá. Ela não chegou tanto. Está perto, hein, Cristina? Está perto. É a graça de Deus.
E aí, o Abraão fica com medo, porque era costume, um certo costume daqueles, dos poderosos, reis, autoridades. Quando chegavam os estrangeiros com mulher bonita, eles cobiçavam a mulher e se livravam dos estrangeiros facilmente. Matavam os maridos. Tiravam qualquer obstáculo. Ah, gostei. Ah, mas é casada. Ah, não tem problema, a gente resolve isso facilmente. É estrangeiro, não está protegido por nossas leis e ó, pumba. E o Abraão sabia disso. E chegando lá, ele já anunciou para todo mundo: é minha irmã. Se alguém gostar da Sara e quiser levá-la, tudo bem, é minha irmã. Não é minha mulher, não, é minha irmã. Que a Sara que se vire com o faraó, com qualquer outra aí, mas agora eu tenho que salvar minha pele. Algumas atitudes um pouco complicadas aqui do nosso Abraão, principalmente porque Deus prometeu a ele uma descendência, e que se daria através de um filho que ele teria com Sara. E ele está agora Deus vai intervir. Deus vai atuar para salvar aquela situação. Eu vejo Deus muito forte em tudo isso aqui, nas falhas de Abraão e Deus agindo e tal. Bom, vai para o Egito e Deus vai punir o faraó, né? Veja o versículo 17. Porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas. E o faraó ficou: o que é isso que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo com a minha terra? Então, o Abraão, que foi chamado para ser bênção para as nações, está sendo uma maldição por causa do pecado. Olha só, quando a gente desobedece a Deus, em vez da gente ser bênção, a gente acaba sendo maldição. O pecado de Abraão no Egito levou maldição para o Egito. E é a confissão de Abraão que vai levar agora uma bênção para o Egito. Tá? Bom, na sequência, Deus não falou para Abraão deixar a sua parentela, deixar a sua família, e ele e sua esposa na direção de Canaã. Ele cumpriu exatamente isso? Cumpriu parcialmente. Ele levou um sobrinho. Bom, quando Deus diz que é para deixar a família, e você leva um sobrinho. Talvez ele tenha levado o pai. Talvez, e o pai já... O negócio ficou pelo caminho ali, e ele ficou muitos anos ali pelo caminho com o pai. Agora leva o sobrinho. E o sobrinho vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Não era para ter ido com o sobrinho. Eles prosperam, e de repente a confusão entre os servos de Ló, seu sobrinho, com os servos de Abraão, e agora uma grandeza de Abraão. Uma grandeza de Abraão é que ele, na divisão ali do território, ele concede ao Ló, isso numa atitude de fé: escolha, eu fico com a parte que sobrar. Bom, eu estou contando aqui, tem outro episódio em que o Abraão fracassa, quando ele está numa terra próxima ao rei Abimeleque, e ele também diz, com medo do Abimeleque, ele diz que Sara era sua irmã. Mais uma vez, repete esse erro 2 vezes. É complicado a gente ver o Abraão. É chato eu estar falando mal do Abraão aqui, é uma fofoca que eu tenho que contar para vocês, mas ele não foi uma pessoa perfeita, ele não teve uma fé assim, inabalável, constante, firme. Lembra do Pedro, o apóstolo? Depois uma rocha, um homem de fé, mas quanto vacilo ele também teve. A gente agora fica um pouco mais confortável, né? Isso deu um alívio para a gente. Puxa, tirou um peso das nossas costas. Eu pensava que era só eu que tinha vacilos e inconstância na minha fé. Mas como é que esse, que é chamado pai da fé, pôde ter esses titubeios da fé, né? Esses vacilos na fé? Tem mais alguns episódios meio estranhos, né? Chega um momento em que ele conversa com Deus. Eu vou resumir aqui, porque tem muita coisa para falar, mas eu não quero me alongar. Que ele chega para Deus e fala assim: Deus,
Isso ele tá, Deus se manifesta para ele. Ele conversa com Deus, ele chega para Deus, Deus, eu entendi como é que o Senhor vai cumprir aquela promessa de eu ser pai. É através do meu, digamos assim, daquele que é mordomo em minha casa, do Eliezer. Mas é através dele. Na nossa lei, a gente pode considerá-lo como um autêntico representante da minha casa. Ele pode gerar um filho que eu terei como meu. Pronto, está resolvida a questão. Não é isso mesmo, Deus? A gente às vezes quer dar uma mãozinha para Deus, né? Porque a gente acha que é difícil. O que ele prometeu é meio difícil. Ele se sai com essa. Mas aí Deus deixa muito claro. Não, é através de um filho que você vai ter. E é com a Sara. Mas de repente a Sara vem com uma história. Está demorando muito tempo. Gente, foram 25 anos olha só, desde a promessa, desde que ele sai de Harã, com 75 anos de idade. A Sara só vai engravidar quando ele tem 100 anos de idade. São 25 anos para uma pessoa já idosa. As coisas vão se complicando cada vez mais. A Sara chega no momento, nesse período de tanta espera, que ela não aguenta mais, e ela fala, tive uma brilhante ideia. Eu ofereço a minha serva Agar, para que você possa ter um filho com ela, Abraão. Esse será o nosso filho descendente, o filho da promessa. A gente não aguenta mais esperar, a gente tem muita pressa. Tem o filho da promessa e o filho da pressa. Aquilo que se cumpre pela mão de Deus e aquilo que vai no jeitinho humano. Eu tive uma vez um filho da pressa, que foi um carro. Estava sem carro, estava com um filho pequeno. Aí apareceu uma oferta. Era de noite. Eu não consegui analisar com cuidado o carro. Mas me pareceu tão bom o carro. E o preço tão bom. Tudo tão convidativo. Tudo tão facilitado. E eu nem orei direito e comprei. Gente, eu acho que não é possível um ser humano ter tanto problema com um carro como eu tive com aquele. Vou falar as coisinhas assim básicas. Eu comprei numa cidade era no Rio de Janeiro, né? Aí meu irmão foi buscar, os pneus eu tinha visto, os pneus eram bons. Quando meu irmão chegou, ele era tão desalinhado, tão com problema de cambagem, essas coisas todas, que comeu um lado inteiro dos 4 pneus. Ele veio assim, só na viagem, um negócio doido. Chegou, já tive que trocar os pneus. Aí ele tinha panes elétricas de quando em quando. Sempre quando a gente mais precisava dele. Parava, ele morria do nada. Uma vez eu estava dirigindo, estava até com o meu colega de trabalho, o Valdemir, talvez ele assiste os cultos, Valdemir Costa. Estávamos lá, indo para a Dedini Siderúrgica, eu lá com o meu poçante, o Corcel 1, era o Corcel 1. Tem o 2, é por isso que eu chamo ele de 1, para você entender que não é o 2, é o Corcel 1. A marcha saiu na minha mão, eu fiz assim, fui passar a marcha, pum, ela saiu. O que eu faço? E como é? Quebrou lá o negócio, a marcha do câmbio. Uma vez quebrou foi o para-brisa, não foi, Cristina? Quebrou o para-brisa. Pumba! Para-brisa. O bicho era um demônio ali. O carro endemoniado, o carro, sabe? Aquilo foi... Aí teve um dia eu vinha de um retiro da Igreja Metodista Livre, era de noite, eu trazia a Cristina, Samuel pequenininho, minha mãe e a dona Margarida. Lembra? A dona Margarida estava. Mãe do Carlinhos, lá de Cidademar. Ponte das Bandeiras, para pegar a Tiradentes. Sabe aquela curvinha, você sai da Marginal?
tem aquela curvinha. Naquela curvinha, pumba, o carro morreu. Morreu na curva, mas apagou geral. Só que aquilo já era a milésima vez que isso acontecia. Eu já não sabia mais quantas vezes aquele carro tinha morrido, apagado. Aí eu ponho o triângulo, pego todo mundo, levo ali para a estação. Naquela época era Ponte Pequena. Mudou o nome, né? Estação Armênia e tal. Era Ponte Pequena. Fui para a estação Ponte Pequena, pegamos o metrô, fomos até Jabaquara, pegamos outro o ônibus, fomos até Cidade Ademar, subimos todo o morro a pé, e eu fui dormir, eu desisti do carro. Eu já estava decidido, eu nunca mais quero ver esse carro na minha vida. Eu abandonei o carro lá, estou falando sério, abandonei. 1h da manhã, Rubão, que Deus o tenha, falecido Rubão, me liga. Eu atendo o telefone. Morava ainda em Cidade Ademar, atendo o telefone. O Rubão falou: ei, você está aí? Está dormindo, está em casa? O que está acontecendo? Está dormindo? Eu vi o seu carro, não é possível. É igualzinho o seu carro, tem até aquele Cristo Salva. Adesivo Cristo Salva. Um corcel vermelho, assim, Cristo Salva. É o seu carro? Eu falei, é. Caramba, meu. Seu carro está lá e você está aí dormindo, o que está acontecendo? Eu falei, eu não quero mais aquele carro. Eu abandonei aquele carro. Sério? Ele falou, não, você está de brincadeira. Ele veio até em casa, me pegou, arrumamos uma corda, fomos lá e levamos o carro, levamos depois, ele tinha um amigo lá, eletricista, deixamos lá na garagem, de madrugada, na garagem do eletricista, amigo dele, arrumou, trocou toda a fiação do carro, arrumou tudo, arrumou um pneu. Aí ele fundiu o motor também, tivemos que fazer o motor do carro, tudo que o câmbio, aquelas coisas todas, os vidros. Bom, eu, cansado desse carro, vendi o carro. Eu vendi para o Celso, será que foi? Não, ele sabia, se ele comprasse, ele sabia que estava comprando. Ele conhecia bem, já tinha sofrido também com aquele carro. Não, eu acho que aí era para um amigo, mas não, mas assim por um preço que era, sabe, o carro é isso, apresentou isso, sabe aquela coisa da transparência, essa encrenca aí, ó, mas o preço é esse, quer levar. Cara, o cara comprou o carro, mas nunca deu trabalho para a pessoa, porque eu já tinha arrumado tudo. Só isso. Mas é a pressa, muitas vezes, leva a gente a se ver em encrencas. Porque a gente não espera em Deus, porque a gente precipita as coisas, porque a gente fica muito ansioso, porque andar por fé é uma coisa muito difícil. E aí, aqui tem toda aquela experiência, né, de Agar, e o Ismael vai nascer, e tal, e ainda vai haver conflito entre a Sara e a Agar, e o Ismael e o Isaac, essas coisas todas. É complicado. O Abraão vai aprendendo com o tempo, vai aprendendo lições. É um processo de crescimento. Ele tem fé, mas às vezes a fé não é suficiente para o tamanho do desafio. Ele tem que crescer na fé, ele tem que amadurecer na fé, e ele vai conseguir. E ele vai crescer, e ele vai vencer. E chegamos no capítulo 22. Foi rápido, né? Chegamos no capítulo 22, que é o maior exemplo de fé, atitude de fé que nós encontramos nesse que é o pai da fé. Então, chega num determinado dia, ele vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Isaac. É filho da promessa, é filho do milagre. E isso é extraordinário para Abraão. Abraão vai ver sua esposa engravidar aos 90 anos de idade, ele ser pai com 100 anos de idade, ele vai ficar maravilhado, ele está fortalecido na fé, valeu a pena esperar, o menino já está adolescente, e de repente, não sei se é adolescente, mas está nessa fase de criança para adolescência, de repente Deus fala de novo, e Deus pede algo que realmente, deixa eu colocar aqui em Gênesis 22. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. A nossa fé será provada, meus irmãos.
Ele diz: Abraão. Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Que pedido mais estranho. Deus prometeu, Deus deu, Deus disse que nele, Isaque, seria chamada a sua descendência, e de repente Deus pede Isaque. Olha a atitude de Abraão, sem vacilar. Na manhã seguinte, levantou-se de madrugada, prontamente, sem titubear. Essa palavra de madrugada é muito importante aqui. O mais rápido possível. Uma atitude, assim, de alguém que não tem mais dúvida, que confia, que vai. Não posterga. Não é um procrastinador. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e foi. Repare bem, até o lugar onde se daria tal sacrifício, 3 dias de caminhada. Uma coisa é você rapidamente responder a Deus: sim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor pede de mim, estou pronto a fazer. De madrugada eu me encaminho, vou. Só que Deus não quer que você faça as coisas apenas no ímpeto. Ele quer que você tenha tempo para pensar nisso também. Vamos ver se você não é fogo de palha. Se a sua fé não é de fogo de palha. Uma fé só de um momento. Se ela resiste ao passar do tempo. 3 dias de caminhada com filho ao lado. Caminhando com o filho. É uma provação muito grande. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos. Voltaremos é uma expressão aqui muito forte de fé. Eu e o rapaz voltaremos para junto de vocês. Voltaremos. Porque Deus prometeu que em Isaque seria chamada minha descendência. O que Deus está pedindo de mim agora é alguma coisa muito louca, fora da minha compreensão, mas eu sei que foi Ele que pediu, eu conheço a sua voz, eu estou seguro de que Deus é bom e de que Ele é fiel às suas promessas, eu obedeço, eu creio. E aí o autor de Hebreus diz que Abraão cria, que Deus era capaz de trazer dos mortos a Isaque, caso o sacrifício fosse efetivado. Esta era a fé de Abraão. A fé de um Deus capaz de ressuscitar os mortos. Gente, é uma fé que agora a gente fica espantado. Ele não estava com fé no começo direito nem de que Deus ia dar pão para ele. Ia sustentá-lo em Canaã, ele vai para o Egito. Ele não tem fé de que sua esposa possa ficar grávida. Ele vacila, ele crê, mas de repente ele vacila e se deixa levar pelos planos de sua esposa e tudo mais. Mas agora ele acredita que Deus é capaz de ressuscitar o seu filho, caso necessário. Ele mudou muito, ele cresceu muito em fé. Ele é pai da fé. Ele é tremendo. Agora ele está assim, com uma fé robusta, exuberante, tremenda, que a gente fica pasmo de ver. Mas ele era gente como a gente. Ele não nasceu com essa fé robusta, tremenda. Ele foi galgando até chegar a esse ponto. Ele foi crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus. Ele foi aumentando na sua fé, e o Senhor foi fortalecendo a sua fé, e ele cada vez mais confiou e passou a confiar em Deus. E quando chegaram lá, e o menino pergunta: pai, estou vendo aqui tudo preparado para o holocausto, só está faltando cordeiro. Não está faltando cordeiro, não? A resposta de Abraão: Jeová Jireh, o Senhor
proverá. Quando ele... E o Isaac aqui é um tipo de Jesus tremendo. Isaac é filho da promessa e Jesus é o Messias prometido. O Isaac se encaminha ao lado do pai, sob a liderança do pai, e vai para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um momento em que Cristo orou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. O Isaac também está como que falando: Senhor, estou achando estranho. Mas ele se sujeita. Ele vai, ele confia no pai. Chegou o momento do holocausto. E Deus segura as mãos de Abraão. E o anjo fala: não faça isso. Não faça isso. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 12. E de repente um cordeiro aparece ali, do nada, enroscado nos arbustos ali, enroscado, um cordeiro. O Senhor proverá e o Senhor proveu. Deus deu o seu único filho. E ele não segurou a própria mão. E ofereceu por nós. Esse é o cordeiro que será imolado. É o cordeiro do sacrifício. Abraão é chamado amigo de Deus, pai da fé. Creu. Isso lhe foi imputado por justiça e é pai de todos nós. E nos conclama a termos uma fé robusta, tremenda em Deus, que é totalmente confiável. E eu falava isso com a minha mãe ontem, numa visita que eu e a Cristina fizemos a ela, do Hudson Taylor, missionário Hudson Taylor, um dos mais conhecidos de toda a história, missionário na China. Na casa dele, nos umbrais de sua casa, digamos assim, tinham duas frases bíblicas. Uma era Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E a outra era Jeová Jireh, o Senhor proverá. Nessa sequência, Ebenezer, Jeová Jireh. Ebenezer é identificação da boa mão de Deus na nossa história até aqui. É o nosso passado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Jeová Jireh é esse olhar para o futuro da gente. O Senhor proverá. Aquele que até aqui nos ajudou, este mesmo há de prover para o nosso futuro, para a nossa salvação. Minha mãe falou assim: onde é que eu compro essa? Quer já colocar na casa? Eu falei: que bom. Ebenezer, Jeová Jireh, é Deus na nossa vida, do começo ao fim. Este que veio e falou, este que veio e sustentou, este que veio e nos corrigiu, esse que nos salvou das nossas encrencas, esse que não nos abandonou quando nós fracassamos, quando nós falhamos, esse que tem nos sustentado com sua fidelidade até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, o Senhor, este mesmo há de prover, o Senhor proverá. É o Senhor na nossa vida. Podemos confiar no Senhor e ter essa nossa fé, essa experiência do Samuel, do Ebenezer de Samuel e do Jeová Jireh.
Primeira vez que essa frase aparece na Bíblia. O conhecimento desse nome de Deus, com esse significado. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém? Então convido você a colocar-se em pé. Vamos ter um momento de oração? Quem precisa, ou quem, eu não vou falar precisa, mas vou colocar assim. Quem quer fazer um coro com os discípulos de Jesus que, em certa ocasião, pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Levanta a mão. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oremos ao Senhor. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso Pai. Lançamos aos Teus pés as nossas ansiedades, as tentações de recorrermos ao Egito. Os nossos temores, as nossas angústias. Queremos confessar nossas fraquezas, que nem sempre, nem em todos os momentos, Te adoramos devidamente, Te amamos devidamente, confiamos em Ti de maneira apropriada. E o Senhor prova a nossa fé. E nem sempre passamos do teste, nem sempre honramos o Teu nome. Pedimos perdão e misericórdia. Tenhas compaixão de nós, tenhas piedade de nós, nós te suplicamos. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê mais tempo, assim como desse a Abraão, no desenvolvimento da nossa própria fé, da nossa caminhada, que seja uma caminhada de fé, de testemunho de fé, glorifica o Teu nome, que abençoa tantos ao nosso redor, que nós possamos dizer como Samuel um dia disse: até aqui nos ajudou o Senhor, e possamos professar com toda a confiança: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E o Senhor
proverá, preparará uma mesa para nós, diante das nossas adversidades, diante de tudo aquilo que nos ameaça, diante de tudo aquilo que é contra nós. E o Senhor nos dará a vitória. E o Senhor é bom, suas misericórdias são eternas, e o Senhor vem a nós. É o Senhor quem desperta a nossa fé. O Senhor é o autor e o consumador da fé. O Senhor é quem começa em nós a boa obra e quem a leva a bom termo. O Senhor agiu na história de Abraão de uma maneira tremenda. O Senhor resgatou Abraão quando ele falhou. O Senhor resgatou a Pedro. O Senhor resgata cada um de nós aqui, mas não para que nós nos arrastemos na vida, oscilando e vacilando na fé, mas para que nós sejamos firmados e possamos, ó Deus, cada vez mais crer e confiar no Senhor. A jornada do justo, como diz o Salmo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Senhor, que com o passar do tempo a nossa fé não venha a fraquejar, venha a aumentar, a se fortalecer. É isso, como Abraão. E a história de Abraão, Senhor, é maravilhosa, porque o Senhor chama os idosos, e o Senhor opera, e o Senhor é paciente. O Senhor ensina o idoso a ser paciente, a esperar, porque com o Senhor sempre há tempo de esperar, sempre há mais pela frente. Grande é o Senhor, tremendo e bendito. Obrigado pelos milagres que o Senhor opera, como o Senhor é engrandecido diante da impossibilidade. Abraão creu contra a esperança, tudo se complicou, já era impossível a princípio, ficou pior ainda com o passar do tempo, e o teu nome é que foi glorificado, Senhor bendito. O teu nome foi exaltado, o Senhor cumpriu a promessa. Não há impossíveis para o Senhor, não há impossíveis, nada é impossível para Deus. Obrigado, Senhor. Se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós,